Olá pessoal, nós estamos hiper felizes de estar realizando aqui a gravação do primeiro podcast de 2026 e não foi coincidência, nós escolhemos uma turma que nós amamos. Obviamente nós amamos todas as turmas, mas vocês são especiais. Vocês são alunos do terceiro ano do médio e são mais maduros e têm bons aprendizados para que a gente possa compartilhar aqui. E nós temos uma missão. Nós vamos falar aqui justamente sobre o que nem sempre fica explícito no livro didático, o que nem sempre o professor discute em sala, o que muitas vezes nós percebemos não pela aula em si, mas pelas experiências. Vamos trocar experiências aqui e discutir sobre o que não nos contam sobre o futuro. E claro, cada um tem uma experiência específica, mas a ideia é impactar, divulgando essas experiências, as pessoas que nos escutarão, ou pelo Spotify, ou pelo canal Conexão Escolar, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Podem, por favor, se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alana. Meu nome é Ana Luísa. Meu nome é Mariana dos Santos. E meu nome é Karine Silva. E estamos muito felizes, Laeste, pela oportunidade que o Senhor nos deu de compartilharmos nossa experiência, nossas ideias, nossos conselhos para outros alunos que vão entrar agora no ensino médio, ou os alunos do segundo ano que vão entrar no terceiro. E muito obrigada pela oportunidade, acho que vai ser uma dica de ouro para todo mundo. Isso vai ser um livro maravilhoso. Não tenho dúvidas. Nós discutimos há pouco, antes de começar a gravação, sobre vários aspectos que eu sei que vocês que estão escutando aí se interessam, tá? Mas, Alana, responde para mim, de acordo com a tua experiência, o que é que não te contaram sobre o futuro? Bom, a primeira coisa que eu posso pensar quando falam sobre o futuro é que cada um está por cada um agora nessa reta final. Então, a gente sempre tem que ter em mente o foco, a disciplina e também a responsabilidade. É claro que várias pessoas falaram isso, mas eu acredito que uma pessoa que está passando por isso, falando para as pessoas que vão passar ou que estão passando por isso também, é uma coisa que se torna mais válida. Então, responsabilidade acima de tudo é uma coisa que me contaram, mas eu acho que eu não levei tão a sério como agora. Perfeito. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de um cenário muito importante, Sim. que é o de não se comparar com os outros. Com certeza. O cenário do adolescente comum, e eu já participei disso, sei exatamente o que eu estou falando, é que a gente se preocupa demais com o que as pessoas pensam a nosso respeito. A gente quer se comparar o tempo todo. A gente tende a observar os pontos positivos dos outros e hipervalorizar os nossos defeitos. E isso, no processo de aprendizado, de convivência, é muito ruim. Vocês já passaram por isso também? Com certeza. Com certeza. Essa comparação é péssima. Principalmente nas épocas de entrega de notas de avaliação. Porque quando você está na hora da prova, sempre tem, né? Depois da prova. Você marcou qual questão? Eu marquei B, você marcou D, meu Deus, acho que eu errei. Aí quando chega as notas que você vê que, tipo, a pessoa que você julgou por não estudar tanto, tirar uma nota maior que a sua, você fica tipo, nossa, eu não fui tão bem, meu Deus, o que aconteceu? Por que fulano tirou uma nota maior que a minha? Então tem aquela comparação e também aquela cobrança a mais, aquela pressão a mais. E às vezes, nesse processo de comparação, a gente começa a desacreditar do nosso potencial. Com certeza. E o que também não me contaram é que quando nós não acreditamos no nosso potencial, a gente não consegue bons resultados. Acima de tudo, a gente tem que entender que nós podemos, somos capazes, inteligentes o suficientes, mas aí vem um outro aprendizado. Eu quero que vocês me ajudem a falar sobre nós não somos bons em tudo. Com e tá certeza. tudo bem. Não é, Mariana? Sim, temos que aprender a lidar diariamente com isso e ter paciência porque vai dar certo. A gente precisa aprender a lidar com situações que às vezes a gente não esperava, com as novas mudanças nessa reta final mesmo. Além da cobrança em relação à nota escolar, tem a questão que o foco também é Enem. Então a gente às vezes fica se perguntando muito, será que está tudo certo? Será que a gente está no caminho certo? A gente está atrasada? A gente está muito à frente? Então são várias questões que às vezes geram turbilhão na cabeça do terceiro ano e, enfim, dessas turmas que estão se preparando para essas futuras provas. Então, existe uma palavrinha mágica que você falou há pouco, antes de nós começarmos. O aluno, para lidar com essas dificuldades, ele precisa ter? Paciência. Perfeito. E o que significa paciência, por mais óbvio que pareça? A paciência é entender os processos, é respeitar o tempo, é entender que eu não posso atropelar etapas,
é entender que Marcelo é bom nisso e eu não preciso ser. Eu tenho minhas qualidades, as minhas habilidades, e que bom, graças a Deus, que o mundo é assim. Imagine se fosse o contrário. Então, nós nos completamos, nós somamos forças, e é por isso que o colégio também traz o aprendizado em projetos, em trabalhos em equipes. É para fazer com que vocês respeitem as etapas e aprendam também a conviver. A lidar com todos os tipos de pessoas, com opiniões diferentes, com vivências diferentes, e a respeitar todo mundo também. É muito importante. E esse é um outro projetos. aprendizado que nem sempre falam pra gente, ou talvez, como a Lana disse, às vezes falam, mas a gente só aprende na prática. Quantas vezes os meus pais, professores falavam algumas coisas, a gente não dava importância, mas quando a gente lidou com aquilo ali, a gente percebeu, poxa, eu não tinha dado importância a esse ensinamento. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa circunstância de convivência. Quando a gente está numa turma de 30 e poucos alunos, dentro daquele universo tão plural, às vezes a gente lida com dificuldades de relação, né, de convivência. E aí Karine falava agora há pouco sobre a experiência que ela teve no primeiro ano. Que foi eu isso? tive no primeiro ano. Assim, vou falar do primeiro ano porque teve também o caso de Alana, que ela comentou antes, sobre ter o desespero. Porque no 8º ano eu saí de um colégio de bairro, podemos dizer, um colégio pequeno, e fui para um colégio grande, no centro e tal. Aí eu tive minhas experiências, mas o que me pegou mais foi o primeiro ano, porque eu falei assim, não, o primeiro ano, ensino médio, meta de vida, vou mudar de vida, vou ser uma pessoa melhor. E eu decidi ser mais aberta a fazer mais amizades, porque foi algo que me deram um conselho. Faça amizades, que vai ser bom, tal, mas, enfim. Aí, acabou que eu fui me apresentar para as pessoas da sala. Eu vi que tinha muita gente nova, muita gente. Fui me apresentar e meio que cada um com seu jeitinho teve uma forma de se apresentar. E então, meio que eu levei como mal educação. Tipo, não me respondeu direito meu bom dia, tal. Eu já fiquei, nossa, já não gostei das pessoas. E até então, lá na nossa sala, tinha 40 e poucos alunos, claro. E a nossa sala era dividida no meio. Porque meio que ninguém tava... Não é que ninguém se interagiu um com o outro, mas, tipo... Todo mundo da sala em si não se apresentou direito, então acabou que cada um fez o seu grupinho e cada um ficou lá. E você falou que existia uma divisão. Uma divisão, um muro de Berlim ali. Um muro invisível, mas tinha. E não era à toa que muitos professores se incomodavam com isso. Muitos professores. Tipo, tentaram juntar, fazer a sala em fileira, só que acabava de um jeito ou de outro, a sala ficava no meio de novo. E o que eu fiz? Como eu estava do lado direito, eu comecei a me achegar das pessoas do lado direito. Depois, aos poucos, eu fui chegando ao lado esquerdo. E meio que foi bem legal, mas o que ajudou bastante mesmo a nossa sala em si ser mais unida como ela é hoje foi os projetos que a escola fez. E um projeto que marcou muito foi o de Raquel, de Feira de Santana, sobre a história de Feira de Santana que a gente fez. E que ela botou para todo mundo fazer junto. Porque ela, além de estar incomodada com a situação da nossa sala, ela falou que a gente estava ingressando para o 3º ano, se todo mundo estivesse lá, e a gente teria que conviver o ano todo. Então, consequentemente, a gente teria que se ajudar. E ela colocou que se alguém não ajudasse a interferir na luta um do outro, então já foi um peso. Então, a gente meio que cobrou um ao outro, não de uma forma agressiva. Mas, do jeito que a gente foi se resolvendo, se entendendo, todo mundo acabou virando amigo. Todo mundo gostou de fazer projeto. E não é à toa que, até hoje, quando algum professor veio com a ideia de projeto, alguma coisa assim, que eles inventam de separar o grupo, eu falo, não precisa, porque todo mundo ali já se entende, todo mundo se ajuda tranquilamente. Existe uma sintonia muito boa. Sim. Desculpa. E, pelo visto, essa sintonia foi quebrada e deu trabalho. Com certeza. Isso envolveu um pouco de desafio individual de cada um de vocês. E é importante que a gente mencione aqui sobre essa experiência. E a gente vai ouvir também um pouquinho de Alana, ela tem algo bacana para falar, mas estamos falando aqui sobre a necessidade de aprendermos a conviver e de não julgarmos, por mais que às vezes isso seja difícil. Mas o fato é, quando a gente julga, a gente erra. Nós somos muito falhos nas nossas percepções. E muitas vezes a gente bloqueia a experiência que a gente pode ter ao se relacionar com alguém por conta de um prévio julgamento
que a gente faz. A Lana também tem uma experiência bacana de quando ela chegou aqui, nesse universo de transição. Com certeza. Aqui nesse podcast, a única pessoa que a gente conhece que estava aqui há mais tempo é Karine, porque ela está aqui desde o oitavo, se eu não me engano. E eu, Ana e Mariana, a gente chegou aqui no primeiro ano do ensino médio com muitas expectativas, mas com muito medo também. Eu e Mariana, nós estudávamos juntas antes e a nossa sala era muito pequena. Ela tinha cerca de 11 pessoas. Então, quando a gente chegou aqui, o que eu estava falando agora há pouco, eu tenho 2 palavras para descrever meu primeiro ano. Eu prefiro descrever uma e eu prefiro que Mariana descreva outra, porque ela também tem uma experiência praticamente parecida com a minha, mas de uma perspectiva diferente. A minha primeira é desespero, porque eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não vou saber conviver com 40 pessoas. E foi muito estranho, porque as pessoas são muito diferentes. E eu comecei a perceber isso quando eu entrei aqui. E houve um embate entre quem eu era e quem eu sou agora por conta disso. Outra coisa que eu falo e que prefiro até mesmo que Mariana fale, porque é um tópico muito, assim, estranho, sensível para mim de falar ainda, é arrependimento por não ter aproveitado tanto o primeiro ano por conta do Talvez por conta dos julgamentos? Por conta do julgamento, exatamente Pelo por medo isso. também. Sim. Pode falar. Isso aconteceu com você, Mari? Pelo medo, sim. Eu tinha muito medo de fazer novas amizades, de me aproximar de pessoas. E hoje eu meio que me arrependo um pouco quando eu penso. Porque às vezes o problema não era a escola, às vezes o problema não era a turma, o problema era só eu, por às vezes estar presa em um passado, por às vezes gostar muito da minha antiga escola, por às vezes ter amizades que estudavam comigo, que não vieram juntas, e às vezes a gente ficava se perguntando, com medo, e eu me arrependo, sim. Porque é importante, sim, comparando, é importante a gente aproveitar. Não é esquecer o passado, mas é aproveitar o momento, porque a gente se arrepende. Eu quero fazer um desabafo. Eu também me arrependo em alguns momentos, lembrando aqui da minha história. E eu me arrependo de ter me distanciado de pessoas por conta de julgamentos que não eram reais. E entender esse processo hoje fica muito mais fácil. Vocês não precisam sofrer algumas coisas que eu sofri, por exemplo. Vocês podem aprender e evoluir agora, entendendo que enquanto hoje vocês têm um desafio de conviver talvez com 40 pessoas, daqui uns dias vocês terão um desafio infinitamente maior de conviver com 1.000, com 2.000, com 3.000, quem sabe, dependendo de onde vocês estejam. E fica aqui o aprendizado de que, nesse cenário, conviver e aprender a conviver é uma habilidade, olha, que nada pode comprar. E que muitas vezes as pessoas ingressam nas empresas, nas multinacionais, nos desafios da vida com um bom currículo, mas não conseguem permanecer porque tem dificuldade de se relacionar. Eu acho que esse desespero e na verdade o desespero que Mariana e Alana falaram é mais relacionado à zona de conforto. Porque como elas estavam acostumadas com uma coisa e foram para outra completamente diferente, elas saíram da zona de conforto. E essa parte que Mariana falou sobre o medo, eu acho que o medo é sobre isso. Tipo assim, o medo, ele chega quando a gente sai da nossa zona de conforto. A gente não tá... Perfeito. Quando a gente já está acostumado com alguma coisa, a gente não tem medo de fazer aquilo. Então, quando a gente sai para uma coisa nova, que a gente precisa de novas escolhas, que a gente não está acostumado, a gente tende a ter esse receio. Então, eu me identifico com o que as meninas disseram sobre chegar aqui e lidar com algo novo que você não estava acostumado. Fica o aprendizado, mais um. Nós falamos sobre vários e a gente vai sintetizar no final. Saia da zona de conforto de vocês. Pensei, qual a dificuldade que eu tenho? E a partir daí, tomem decisões. Eu vou enfrentar essa dificuldade, eu vou vencer. Se eu tenho dificuldade de fazer amizade, eu tinha, na idade de vocês, muito mais do que vocês imaginam, eu fui enfrentar isso depois de velho. E não precisa ser o cenário de vocês. Saiam da zona de conforto. Tá? Algo muito legal também, que não nos ensinaram sobre o futuro, e que eu acho que vocês já devem ter vivido experiências similares, é sobre enfrentar o erro como parte importante do processo. Sim, com certeza. Então, devemos pensar como nós lidamos com o nosso erro. Sim. Eu tenho uma coisa muito interessante para falar sobre isso, porque como você falou, enfrentar o erro vem muito da comparação. E quando a gente está no ensino médio,
A questão da comparação, como a Karine falou no início, a entrega de notas, de boletins, eu olhar para o boletim do meu amigo e ver todas as notas dele maravilhosa e a minha, assim, não tão boa, eu já fico pensando assim, nossa, será que eu realmente estou conseguindo fazer o que eu quero? Será que eu vou conseguir fazer o que eu quero? Será que eu vou conseguir entrar na faculdade que eu quero? Porque uma coisa tão simples que cada um tem o seu conhecimento diferente um do outro. Eu posso ser boa em matemática e Karine não, e Karine ser boa em português e eu não. E é isso que a gente fala sobre comparação. Quando a gente está no ensino médio, é muito importante não se comparar. Porque em uma sala de 40 pessoas, como foi no nosso caso no primeiro ano do ensino médio, ninguém vai ser igual a ninguém. Eu vou ter amigos muito parecidos comigo, mas eu nunca vou ter um amigo igual a mim. Porque seria muito estranho ter vários amigos iguais a mim e não teria singularidade, não teria um indivíduo na sociedade, teria somente mais um. E eu acho que é isso que é importante a gente falar sobre comparação. Eu não devo me comparar com as pessoas porque a minha realidade é diferente da delas. Eu não sei exatamente qual é a realidade das minhas amigas que estão aqui hoje. Não sei a realidade das pessoas que estão lá fora, mas eu sei da minha. E é a partir da minha que eu posso trilhar meu caminho, sabe? Então, sobre comparação é isso. Não se comparar, porque ninguém é igual a ninguém. E ninguém ser igual a ninguém é exatamente o que faz o mundo se mover. Porque se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse o mesmo sonho, ninguém estaria aqui hoje. Se eu quero ser médico e todos querem ser médicos, nós não vamos ter um mundo singular, onde alguém vai construir esse hospital que eu vou trabalhar, onde alguém vai anestesiar um paciente. Eu só vou ter médicos. Então, singularidade e comparação são coisas que estão na linha tênue, sabe? Que elas se tocam, mas elas são completamente diferentes uma da outra. E nós não devemos nos conformar com o erro, mas o erro precisa fazer parte do processo. Quem erra mais, aprende mais. Então, se eu quero aprender, eu tenho que entender que eu vou errar uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias. Você falou de amizade, de comparação. Outro ensinamento também que nós estávamos falando há pouco é sobre fazer boas amizades. E isso depende de uma habilidade. Você falava sobre ela, Karine. Claro. No quesito de amizades, é o ato de você dizer não. Você aprender a dizer não. Eu amo esse tema. Saber os seus limites. Principalmente agora no ensino médio, que é o quê? A entrada da puberdade, da adolescência, onde você você tem a curiosidade sobre certos tipos de coisas. Então, você sabendo os seus valores, de algo que você aprendeu em casa, você saber os seus limites, você tem que aprender desde cedo o ato de você dizer não, de você saber que uma coisa que para a Lana pode ser certa, para mim não pode ser. E só porque a Lana faz não quer dizer que eu devo fazer também. Exatamente. Então, já é um ato que você deve aprender desde cedo, porque se você aprender depois, vai ser algo um pouco mais difícil, porque você já está com um certo tipo de maturidade. E agora, como sempre dizem, que a adolescência é a fase de você errar. Então, agora é uma fase que você pode errar e você pode aprender com os erros. Então, é bom você aprender a dizer não, mesmo que seja amigo, familiar. Mesmo que pareça inconveniente. Sim, mesmo que pareça inconveniente, é bom você saber os seus limites, porque lá na frente, no trabalho, vai ser um pouco mais fácil e você não vai se prender mais no quesito de aceitação, de comparação. Perfeito. E dizer o não, eu quero te dizer o seguinte, quero até fazer outro desabafo. Eu ainda estou aprendendo com 40 anos a dizer não. Porque não foi o que foi dito para o senhor. Não falaram isso para mim mais cedo. E eu tinha essa dificuldade para ser aceito, né, para estar incluído. Muitas vezes eu dizia sim para coisas que eu não deveria ter falado. E fica o aprendizado aqui para vocês. Aprendam a dizer não. E dizer não, além de ser um ato de coragem, é um sinônimo, é uma expressão de personalidade. Vocês serão valorizados, acreditem nisso. Vocês serão mais valorizados quando vocês disserem um não na hora certa do que aquele menino ou menina que fala sim para tudo. Com certeza. Então eu quero sintetizar aqui, né, para a gente conseguir alinhar aqui os aprendizados e relembrá-los. Nós falamos inicialmente sobre paciência, respeitar o tempo de cada processo, respeitar que a evolução ela vai exigir de nós, né, não atropelar etapas. A paciência foi o primeiro aprendizado. Nós falamos muito sobre comparação. Nós não devemos nos comparar. E isso atrapalha muito o nosso processo de evolução. Quando a gente tem esse aprendizado, a gente consegue evoluir com mais consistência.
E quando eu falo de consistência, eu falo sobre o terceiro deles. Nós falamos sobre o erro, entender o erro como parte do processo e não ter medo dele. Se eu tenho medo de errar, eu não me arrisco. Se eu não me arrisco, eu não evoluo. Aqueles atletas, músicos, profissionais, né, que se destacaram, independente da área, pode ter certeza, gente, eles erraram muito antes de fazer o que fazem. Nós falamos sobre a necessidade de fazer amizades, boas amizades, e, ao mesmo tempo, de uma habilidade importante dentro desse processo é saber dizer não na hora certa. Com certeza. E aí eu quero finalizar esse breve bate-papo parabenizando vocês por essas experiências e lembrando que a disciplina que a gente aprende hoje de matemática, aquele assunto trigonometria, enfim, muitos outros, a gente esquece se a gente não usar de novo. Mas esses aprendizados aqui não são aprendizados de moda. Eles nunca saem de moda. Não. Vocês sempre precisarão ter paciência, aprender a não se comparar, aprender a fazer boas amizades, a dizer o não na hora certa e respeitar o erro como parte do processo de evolução. E com 17, com 18, com 20, com 40, com 60, a gente ainda vai estar aprendendo a lidar com eles. Então fica aqui, pessoal, o nosso agradecimento, né, a vocês por participarem, pelas experiências que foram expostas aqui. Sim. Muitos outros episódios virão e eu espero que vocês reflitam sobre esses temas que a gente discutiu aqui para a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até breve. Obrigada. Muito obrigada.